Quem tem a sua Bíblia, se coloque de pé. Vamos já meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Glória a Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Quem crê no poder da oração? Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1. Que diz assim a palavra de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E lhe caíram das mãos as cadeias. Amém? Fale assim: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra. Pode se assentar, pode bater as palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode louvar o Senhor. Glória a Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela vem nos relatar, ela vem nos falar sobre um tempo em que a igreja se encontrava, sobre um tempo de perseguição, sobre um tempo, meus queridos irmãos, em que a igreja ainda estava começando, e a igreja já começou sofrendo com perseguições, com pessoas intentando contra as suas vidas. A Bíblia ela vai nos dizer, ela vai nos contar, meus queridos irmãos, que Jesus ele morre, só que depois de 3 dias Jesus ele ressuscita, e Jesus, havendo ressuscitado, agora ele se apresenta aos discípulos, e ele está ali nas últimas ordenanças aos seus discípulos. Jesus está falando as últimas coisas até que ele venha a subir, e ali de repente Jesus falando com eles, em um certo momento Jesus ele diz: olha, vocês aprenderam de mim, vocês aprenderam muita coisa, viram muita coisa que eu fiz, vocês contemplaram muitos milagres, vocês contemplaram curas, libertações, vocês ouviram muito das minhas pregações, só que agora vocês vão ficar em Jerusalém, até que chegue o dia que vocês vão ser cheios do poder de Deus. E aí, meus queridos irmãos, Jesus tem encerrado o seu tempo aqui nesta terra, então ele é elevado aos céus. A Bíblia diz que acontece a sua ascensão. Jesus ele é levado agora aos céus, e os discípulos eles ficam ansiosos, eles ficam aguardando a descida do poder de Deus, eles ficam aguardando esta promessa que Jesus fez. Que promessa? Que o poder de Deus seria derramado, que o poder de Deus seria manifesto. Aí então, meus queridos irmãos, a Bíblia ela vai nos dizer em Atos 2 que os discípulos estão reunidos em um lugar, em uma casa. A Bíblia ela vai contar que muitas pessoas estão ali, e que de repente esta promessa ela se cumpre, a promessa de Jesus ela acontece. Muitas pessoas estão reunidas e de repente estão ali falando de Jesus, falando de como era maravilhoso os feitos de Jesus,
de como era maravilhoso as pregações de Jesus, de como era maravilhoso as suas curas, os seus milagres. E de repente a Bíblia fala que vem, meus queridos irmãos, como o som de um vento impetuoso e veemente, e toma toda aquela casa. Todos que estão ali são cheios do poder de Deus, todos que estão ali são cheios do Espírito Santo. As pessoas que estão ali recebem o poder de Deus. As pessoas que estão ali agora recebem a presença de Jesus sobre as suas vidas. A Bíblia vai nos contar que Jesus então ele pega, ele sai para fora e ele começa a pregar. Ele começa a pregar, ele começa, meus queridos irmãos, a anunciar o Evangelho. Aí de repente, meus queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que quase 3.000 almas se convertem, quase 3.000 almas aceitam a Jesus, quase 3.000 pessoas, meus queridos irmãos, se rendem ao Evangelho de Cristo. Ali, meus queridos irmãos, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas aceitaram a Jesus. Agora um número grande de cristãos sobre aquele lugar. Há um número grande de cristãos sobre aquela cidade. O cristianismo está começando. A igreja primitiva está começando, está dando seus primeiros passos na terra. A Bíblia vai nos contar em Atos 3 que Pedro e João, um certo dia, eles conversam e dizem: olha, vamos lá no culto hoje é culto de oração, vamos subir lá no templo, hoje vai ter oração, hoje vai ser forte, hoje Deus vai derramar o seu poder lá. E ali eles então conversam, combinam e eles sobem até o templo. E só que chegando até o templo, a Bíblia vai dizer que eles encontram com um homem a qual era paralítico das suas pernas, um homem a qual era coxo das suas pernas, ele não podia andar. E este homem estava à porta do templo. E a Bíblia nos diz que Pedro e João, então, eles ordenam o milagre de Jesus. Aquele homem ele é curado, aquele homem ele começa então a andar, aquele homem então ele começa a glorificar a Deus pelo milagre que ele recebeu na sua vida. Só que a Bíblia vai dizer que chegam algumas pessoas, pegam a Pedro e a João e começam a interrogar eles. Alguns homens pegam a Pedro e a João e começam a ameaçar eles, começam a falar para eles pararem de pregar, começam a falar para eles pararem de operar milagres, de operar curas. Ali então aqueles homens tentam fazer com que Pedro, aqueles homens tentam fazer com que João, eles parem de pregar o Evangelho, parem, meus queridos irmãos, de fazer a obra de Deus. Ali Pedro então, Pedro e João, meus queridos irmãos, eles dizem que não vão parar, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles homens então vendo que eles não poderiam fazer nada, eles não poderiam impedir o agir de Deus, eles não poderiam impedir o Evangelho de Cristo de ser anunciado. Eles então deixam, largam a Pedro e a João, que continuam fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, em Atos 7, que um homem chamado Estevão, ele é morto, ele é entregue, ali ele é interrogado, ele prega, e as pessoas muito furiosas com a sua vida, muito furiosas com a palavra de Deus sendo anunciada, agora apedrejam, agora matam este homem. E o Evangelho de Cristo ele continua sendo anunciado, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele continua sendo pregado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ali, meus queridos irmãos, a igreja ela está sofrendo uma grande perseguição. A igreja ela está sofrendo, meus queridos irmãos, prisões. A igreja está, meus queridos irmãos, sofrendo. Muitas pessoas ali começam a ser mortas, presas, perseguidas. Herodes, meus queridos irmãos, a Bíblia vai dizer que Herodes ele está perseguindo aos cristãos. E ele está fazendo isso por raiva, por ira contra os cristãos, mas também por divertimento. Ele está gostando de ver, porque os judeus, ali o povo está gostando, eles querem acabar ali com o cristianismo que acabou de começar. Herodes então manda perseguir os cristãos. E a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que Herodes também ele vê que Pedro está sendo usado por Deus, Pedro está pregando, Pedro está evangelizando, Pedro está curando, Pedro está realizando milagres.
Aí Herodes vê aquilo, ele manda que prendem, ele manda prenderem a Pedro. A Bíblia então ela vai nos dizer, meus queridos irmãos, que pegam a Pedro e levam a Pedro para a prisão. O texto a qual nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai nos falar no verso 4, e havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados. 4 quaternos, meus queridos irmãos, seriam 16 soldados, a qual estavam guardando a Pedro na prisão. Aí a Bíblia diz, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Eles haviam prendido a Pedro com o objetivo de apresentar ele depois da Páscoa, com o objetivo de julgar ele e matar ele. Meus queridos irmãos, o inimigo ele pode se levantar contra as nossas vidas, o inimigo pode tentar contra a sua vida, pode tentar te parar, pode tentar te prender, pode tentar, meus queridos irmãos, colocar os demônios contra a sua vida. Só que eu vejo no verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Sabe por que Pedro, meus queridos irmãos, não foi morto? Sabe por que não se sucedeu a morte de Pedro por Herodes? Porque a igreja orava por ele, havia alguém orando, havia alguém clamando, havia alguém, meus queridos irmãos, intercedendo por Pedro. A Bíblia, meus queridos irmãos, vai nos falar então que Pedro ele é preso. Pedro agora ele está preso na prisão. Pedro agora ele está guardado na prisão. Ele não pode sair dali. A Bíblia vai dizer que há 16 soldados guardando ele. São muitos homens, muitos soldados que estão guardando, que estão protegendo para que ele não venha escapar e para que ninguém venha invadir a prisão e tirar Pedro dali. A Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, que na noite Herodes ele já estava pensando, ele já estava querendo no próximo dia, no dia seguinte, depois da Páscoa, apresentar Pedro, julgar a Pedro. Só que a Bíblia nos diz que na mesma noite em que Herodes está planejando isso, na mesma noite a Bíblia nos conta que o anjo do Senhor, ele aparece, o anjo do Senhor se manifesta na prisão. Estava tudo bem calmo, tudo bem tranquilo. E de repente a Bíblia diz que veio ali o anjo do Senhor e resplandeceu uma grande luz na prisão. O anjo, meus queridos irmãos, ele vai chegar perto de Pedro, ele vai tocar em Pedro, ele vai tocar ali no corpo de Pedro. Pedro está dormindo, a Bíblia diz que Pedro está bem tranquilo. A Bíblia diz que Pedro está bem sossegado, ele está dormindo. Aí o anjo vai chegar, vai tocar em Pedro, vai despertar ele. Aí Pedro, meus queridos irmãos, o anjo vai dizer a ele, levanta-te depressa. E caíram das mãos de Pedro as suas cadeias. Meus queridos irmãos, quer vencer o mal, quer vencer o diabo, quer vencer o inimigo, esteja de pé. Se você quiser vencer a Satanás, se você quiser vencer as obras do mal, é necessário que você esteja de pé. É necessário que você, meus queridos irmãos, não esteja dormindo, cochilando, nem esteja acomodado de braços cruzados, não, mas é necessário que você se mantenha em pé na presença de Deus. Diga glória a Deus. Pedro, meus queridos irmãos, se coloca de pé. Aí a Bíblia nos diz então que o anjo começa a levar Pedro para fora. O anjo começa, meus queridos irmãos, a levar Pedro. E aí eles passam por 2 guardas, eles passam por muitos soldados que estão ali. E aí de repente eles chegam até a porta de ferro. Uma porta bem segura, uma porta que uma pessoa sem as ferramentas necessárias, sem as ferramentas adequadas, não conseguiriam invadir aquela porta, não conseguiria abrir aquela porta. E a Bíblia diz que automaticamente aquela porta é aberta. A Bíblia diz que automaticamente aquela porta ela se abre. E Pedro, meus queridos irmãos, ele seguindo o anjo, eles saem para fora da prisão e eles estão caminhando, eles estão prosseguindo ali na cidade.
A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que o anjo ele se aparta de Pedro. O anjo, meus queridos irmãos, ele não está mais com Pedro. Pedro, quando ele dá conta, ele olha, mas cadê aquele varão? Cadê aquele homem? Cadê o anjo que estava aqui? Ele se assusta, e aí ele cai em si. Ele achava que tudo era um sonho, ele achava que tudo era uma visão de Deus. E quando ele se dá conta, tudo aquilo é verdade, tudo aquilo é realidade, tudo que está acontecendo, meus queridos irmãos, é porque Deus está permitindo. E a palavra do Senhor nos diz no verso 11: e Pedro tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Meus queridos irmãos, fique sabendo, quando você se der conta, com o poder da oração, com o poder de Deus, com aquilo que Deus está fazendo, você vai se impressionar, você vai dizer: poxa, Deus realmente está agindo, o Senhor realmente enviou o seu anjo, está agindo na minha vida, o Senhor realmente enviou o seu anjo, está trabalhando, está me livrando, está operando um milagre sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí Pedro, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que agora ele vai para a casa de Maria, mãe de João. Ele indo então para a casa de Maria, a Bíblia vai nos contar que havia muitas pessoas naquela casa, havia muitas pessoas naquele lugar, e estas pessoas faziam uma única coisa. A Bíblia nos diz que estas pessoas oravam, estas pessoas buscavam, estas pessoas clamavam a Deus, estas pessoas se colocavam em oração diante da presença do Senhor. A Bíblia nos diz que Pedro ele chega ali, e aí ele bate a porta, ele começa a bater, e ali de repente sai uma criança para atender a ele, sai uma menina, ela está ouvindo ali barulho na porta, ela sai, só que ela não abre a porta, ela vai até a porta, ela ouve que Pedro está chamando, ela ouve que Pedro está batendo a porta. Aquela menina, naquele momento, ela fica tão feliz que ela não consegue abrir a porta, ela sai correndo para dentro. Ei, está sabendo quem está lá fora? É Pedro. Pedro está batendo lá na porta. Pedro, ele quer entrar. As pessoas naquele momento, elas ficam todas atônitas, surpresas. Elas não estão entendendo nada, mas como assim? Pedro não estava preso? Pedro não estava lá nas cadeias? Eu fiquei sabendo que havia 16 soldados guardando a Pedro. Eu fiquei sabendo que havia uma porta de ferro, cadeias muito fortes, fortificadas. Não tem como Pedro estar aqui fora. Quando, meus queridos irmãos, aquelas pessoas realmente, elas dão crédito à palavra daquela menina, eles saem para fora, e eles contemplam a Pedro, eles veem a Pedro ali. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, no verso 16, que Pedro ele perseverava em bater na porta, até que alguém abre a porta, e ele começa a acenar, a falar para que as pessoas fiquem em silêncio. A Bíblia diz que Pedro então ele conta tudo aquilo que o Senhor havia feito na sua vida, e as pessoas ficam tão surpresas, meus queridos irmãos. Saiba que aquilo que Deus está fazendo na sua vida vai servir de testemunho para outras pessoas. Aquilo que o Senhor está fazendo, o milagre que Jesus vai operar, vai servir de testemunho. Não só você vai ver, não só você vai contemplar, mas outras pessoas também vão poder ver, vão poder contemplar e vão acreditar no milagre que Deus está operando sobre a sua vida. Muitas pessoas também vão contemplar aquilo que Jesus está fazendo. Meus queridos irmãos, a Bíblia ela dá um detalhe, que a igreja, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Enquanto Pedro estava sendo liberto da prisão, a igreja orava. Enquanto Pedro está batendo na porta, a igreja ainda está orando. A igreja estava em oração. A igreja estava em clamor diante de Deus. Não deixe de orar, prossiga orando, prossiga buscando ao Senhor. Quer continuar vivendo milagres, quer continuar vivendo curas, libertações, quer continuar vivendo o mover de Deus, continue orando, continue buscando ao Senhor. É através da oração que Deus age.
É através da oração que Deus ele opera os seus milagres. Diga glória a Deus. A igreja orava, a igreja clamava, a igreja buscava ao Senhor. A igreja estava lá pedindo: Senhor, liberta Pedro que está na prisão. Pedro já estava lá na porta da casa deles. A igreja ainda estava orando. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós clamamos ao Senhor, mais o Senhor ele vai agir. Meus queridos irmãos, quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós, meus queridos irmãos, entregamos a nossa causa, a nossa dificuldade, a nossa dor, a nossa aflição nas mãos de Deus, mais o Senhor vai agir. Meus queridos irmãos, a prisão não pôde parar a Pedro. As cadeias não puderam parar a Pedro. A porta de ferro não pôde parar a Pedro. Herodes não conseguiu parar a Pedro. Ninguém conseguiu parar, não. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem na sua vida. Ninguém pode parar a obra que o Senhor tem a realizar na sua vida. Ninguém pode parar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Mas o segredo, meus queridos irmãos, é a oração. Somente ore, somente continue orando, somente continue clamando ao Senhor, que o milagre do Senhor será certo na sua vida. Diga glória a Deus.